Oi, boa noite, tudo bem? Obrigada pela presença de vocês. A ideia dessa conversa da gente é falar um pouco sobre as leituras, os pensamentos, as ideias que fizeram parte e alimentaram o processo criativo da escrita do meu romance, O Corpo Interminável, lançado no final do ano passado. Este livro aqui, para quem não conhece, da editora Record, lançado pela Record em novembro do ano passado. É estranho falar do tema e, ao mesmo tempo, muito importante, eu acho, falar desse tema no momento, que é um tema que é sobre memória, que é sobre a ditadura militar, que é sobre violência, tortura, o apagamento da nossa história. E eu disse estranho porque eu comecei a escrever esse romance em 2011, quando estava no governo Dilma e estávamos na época da Comissão Nacional da Verdade. E, e a minha ideia era escrever um livro de um rapaz em busca da história da mãe, que foi guerrilheira na ditadura civil-militar, na década, né, de 64 a 85, e 84 e 85, e essa questão da memória era uma questão muito longe, uma questão muito longínqua. A ideia de que a ditadura era uma realidade muito fora do momento presente que eu estava ali sentada escrevendo, era algo que estava muito longe, não era uma ameaça, não era uma possibilidade real. Eu estava falando da memória, eu estava falando da ditadura como matéria da memória e não como matéria do presente. E o que aconteceu é que em 2012 e 2013 eu parei de escrever por outros trabalhos e depois fui só voltar em 2014 e 2015. E o que foi acontecendo no Brasil em 2014, 2015 e 2016, com o golpe, foi me aproximando cada vez mais dessa possibilidade que antes era na memória se tornar real. Todos nós vivemos isso de alguma forma ou de outra. Alguns sentiram um impacto muito grande. Eu senti um impacto tremendo também e estava escrevendo sobre isso, já tinha feito muita pesquisa sobre esse assunto e já tinha conhecido com muita proximidade o que foi os porões da ditadura. Eu já tinha lido muitos relatos sobre tortura e sobre a clandestinidade, a vida na clandestinidade. Então, algumas coisas no livro, é interessante que algumas coisas no livro foram mudando, porque depois do golpe eu meio que travei, eu não consegui escrever mais. Eu li aquilo que eu tinha escrito e eu pensava que aquilo não fazia mais sentido. É daquela forma que estava o Daniel, que é um dos protagonistas, né? Porque acho que é um livro com vários protagonistas, mas talvez seja um falso protagonista. O Daniel, ele tinha um tom, e a Melina também, que é a protagonista também, eles tinham um tom de quem não estava em risco ali, de quem vivia naquele lugar em que a democracia já estava estabelecida, que não havia nenhum tipo de ameaça, não havia nenhum tipo de perigo. E quando eu percebi isso, eu reescrevi o livro todo, mudando o tom, que os personagens eles tinham que se colocar em risco, os personagens tinham que olhar
o buraco que era aquela grande amnésia da nossa história, né? Então, tentando resumir uma possível sinopse da história, embora isso nunca diga exatamente o que é um livro, né? Mas, em poucas palavras, assim, o Daniel tenta reconstruir a história da sua mãe, uma guerrilheira desaparecida na ditadura civil-militar do Brasil. E como há pouco, como há quase nenhum registro dessa época, essa tentativa de recompor o fio dessa história se torna impossível. E a não ser por meio do que resta, no meio dos fragmentos, dos cacos, dos fantasmas da história. E o livro lida com as consequências no presente de não se saber a sua história pessoal, a sua história familiar. E ao não saber a sua história, o Daniel não sabe também quem ele é e nem que rumo dá a sua vida. Da mesma forma, o paralelo inevitável é que um país que não conhece a sua história também não sabe quem é, o que é, e nem que o rumo dá ao seu destino. Eu esqueci de falar uma coisa, que essa dinâmica né, essa conversa é um bate-papo. Vocês podem mandar perguntas que o pessoal, as meninas vão me mandando e eu vou respondendo e a gente vai conversando, tá bom? E outra coisa que eu queria falar sobre a memória é que tem um livro que eu li, alguns capítulos, chamado Escrever e Apagar, do Roger Chartier, e que me marcou muito uma frase desse livro, e que ele fala que desde a época da pedra, do pergaminho, do tecido em que a escrita se fazia, ali no pergaminho, no tecido, e depois, né, no papel, mas a escrita sempre foi uma forma de lutar contra a fatalidade da perda. E no caso do romance, o livro, no caso do meu livro, né, a perda não é somente a perda provocada pelo esquecimento e pela ação do tempo, seria uma perda quase que natural. É também a perda provocada pela violência, a perda provocada pelo silenciamento, pelo gesto bruto, né, do próprio ser humano, contra o outro e contra a história, contra a verdade, contra as evidências, né? E essa frase ficou ressoando na minha cabeça muito tempo. E eu ficava me perguntando se escrever é uma forma de lutar contra essa fatalidade da perda, como escrever diante do vazio, como escrever diante das ausências, como escrever quando essa fatalidade da perda já aconteceu. E o que escrever? Que a história da mãe do Daniel é uma história desaparecida, né? como o corpo dela. Não só pelo desaparecimento do corpo, que é o que a gente tem de... Deixa eu abrir aqui a janelinha, desculpa. Não só pelo desaparecimento do corpo, né, que é o que a gente tem de mais concreto, mas o desaparecimento da sua história, né? Então, o Daniel, ele não sabe a história da mãe, não sabe o que aconteceu. O avô que o criou não fala, apenas fala que ela desapareceu de um dia para o outro. E no romance, né, o Daniel, ele tenta escrever não exatamente a história da mãe, já que ele não sabe, né? Mas ele tenta escrever o que ele consegue captar e
e absorver dessa época, né? Como se fosse quase que uma memória coletiva, né? Ele tenta escrever a partir desses espectros que ele vai encontrando através de filmes, através de documentários, através de livros, de revista que ele vê na biblioteca. Ele vai pegando todas essas memórias que não são dele, são memórias alheias, e vai meio que se apropriando disso, tentando encontrar aí uma base para uma memória pessoal, né? Isso para mim ficou claro que não é um livro de uma investigação real, e a partir do momento do processo isso ficou claro, mas da investigação de uma história que não se pode contar, e não de uma história que se conta, né? Que se pode contar. E aí, agora falando um pouquinho desse desaparecimento da mãe do Daniel, que é um desaparecimento duplo, porque desaparece a história de um país, né? E desaparece, já que é preciso falar, né? Após a anistia, a ditadura foi coberta por um silêncio, foi um grande trauma enterrado, né? Que é uma perda a história de um país, e a outra perda é a história das mulheres guerrilheiras, que a mãe de Daniel foi uma das inúmeras mulheres que participaram da luta e da resistência, mulheres que saíram de casa, que foram às ruas, que fizeram ações, que foram presas, torturadas, que engravidaram na prisão, pariram na prisão, amamentaram na prisão. Todas essas vivências femininas em meio à luta, em meio à guerrilha urbana, resistência, violência. E posteriormente, depois da anistia, o silêncio também cobriu essas experiências, né? O silêncio como uma outra violência, um outro tipo de violência. Então, em 2011, eu tive acesso, falando de novo da Comissão Nacional da Verdade, do governo da presidenta Dilma Rousseff, eu tive acesso a qualquer pessoa poderia ter acesso, na verdade, a qualquer registro e relatos do que estava sendo feito ali naquela comissão, né? Eles publicaram no site, né, da comissão. Então, eu pude ver, eu pude ler relatos e vários testemunhos, né? A maior parte que eu vi, que eu procurei ver, eram os relatos das mulheres, porque os relatos dos homens eu já havia lido em vários livros, já havia muito material impresso. Não muito no sentido que a gente entende muito, mas já havia um material impresso considerável ali de livros, de depoimentos e relatos e memórias escritos por guerrilheiros. Mas das guerrilheiras, eu tive que fazer uma busca e consegui encontrar, mas eu lembro que foi a partir dessa Comissão Nacional da Verdade que eu tive acesso a muitos relatos de tortura, de como era a vida de uma guerrilheira e como era a sua militância, né? E, de forma geral, só fazendo uma observação, nos livros escritos pelos guerrilheiros, de forma geral, as guerrilheiras sempre apareciam em segundo plano como namoradas, como musas, como um fetiche. Era muito raro ter algum tipo de registro forte sobre a atuação política dessas mulheres, as suas ideologias e questionamentos. Era muito claro que havia
por parte também dos companheiros, essa ideia de que a mulher está ali acompanhando, mesmo ela sendo guerrilheira, está acompanhando um namorado, está ali como uma curiosa, mas toda a questão política não era enfatizada ali. E aquilo era um incômodo muito grande para mim. E quando eu me deparei com esses relatos, vindo delas, tudo se confirmou e tudo se abriu de que realmente havia militância, havia uma postura política muito clara, havia desejos sociais, havia sonhos sociais, havia uma participação muito forte delas na militância nesse período. Por isso que o apagamento é duplo, né? Então, quando elas, depois de tudo, elas começaram a contar as suas histórias, elas contaram com uma dupla consciência, né? De quem conta uma memória a partir de um lugar de quem viveu uma experiência importante, vital, para a própria vida, né? Para sua própria existência e para o país também. Algumas, a princípio, ficaram traumatizadas, não queriam falar, dava para perceber isso, né? E outras precisavam desabafar e dizer aquilo que talvez só tenham dito num consultório de psicanálise ou para resolver aquilo, para aquilo não se tornar um trauma tão reprimido ou entre amigas. Mas, de repente, também a consciência de que é necessário dizer como registro da memória, não só pessoal, mas de uma memória coletiva. Então, para mim, isso se tornou assim um ponto de partida determinante para o livro e algumas coisas foram ficando cada vez mais claras no decorrer da escrita, que o livro é sobre identidade também, é sobre a origem também, além de ser sobre memória. E para mim ficou claro que a busca dessa mulher ir à busca de uma memória de um país que automaticamente acontece quando você busca a história de uma guerrilheira, seria uma busca de uma mesma origem para o Daniel. Né? No livro há esse entrelaçamento entre as duas coisas. E um sofrimento, uma angústia que vem desse silenciamento da história das mulheres como sujeitos sociais e do Brasil como uma nação possível. E hoje a gente vê isso de uma forma muito clara, né? Nós estamos pagando um preço muito alto por essa amnésia em relação ao nosso passado, em relação à nossa história, né? Que é um país que anistia torturadores, um país que não enterra os mortos de uma ditadura, que continua tendo corpos desaparecidos, né? Um país que permite que um torturador seja homenageado e exaltado em pleno Congresso, como foi em 2016. É um país doente, é um país que é um país em delírio, é um país que não sabe quem é, que não se enxerga, não se vê. Então, para mim, era muito claro que era preciso, necessário colocar isso não como ponto central, mas como quase como uma respiração, uma estrutura, tivesse um lodo embaixo dessa estrutura desse livro, da narrativa. Então, tem que falar que eu
Eu, enquanto estava lendo esses relatos todos das guerrilheiras, e pesquisando, e escrevendo, eu engravidei, e eu acho que foi um momento crucial de ligação com o corpo que me permitiu colocar isso em cena no livro de uma forma mais profunda e mais consistente do que se eu não tivesse naquele momento grávida, porque meu corpo estava todo em transformação, e você e toda mulher grávida, seja qual for a relação que ela tem com o seu corpo, se torna um foco. Talvez a gente preste mais atenção ou perceba coisas acontecendo no corpo quando está grávida, né? Os canais sensitivos ficam muito alertas. E toda a ideia de gerar uma vida, gerar um ser, uma criatura, foi se tornando uma metáfora para mim, porque eu me perguntava como pode nascer uma criança num país que se decompõe, que tem uma democracia que se decompõe de décadas em décadas, que é o que vem acontecendo com o Brasil. Não dura, né? A gente não tem uma história de uma democracia sólida, vivemos alguns anos achando que tínhamos. E era um engano. Então, esse engano que eu quis colocar no livro, esse engano de você achar que vive numa democracia, e o risco de se colocar uma criança nesse mundo, e nesse país, principalmente. Então, os caminhos, né, dentro da história, dentro da narrativa, foi que a Melina engravida e esse bebê fica em risco no início, antes do terceiro mês, né, enquanto a placenta ainda está se formando, esse bebê fica em risco. E a grande questão aí é se essas duas pessoas, né, uma que veio do esquecimento, do total apagamento da sua própria história, que é o Daniel, e a outra que veio de uma família alienada em relação à ditadura, uma família não só alienada, mas qual seria a palavra, perversa? Não sei, de cínica, talvez, uma pessoa uma família que não se envolveu com a realidade, se envolveu com o delírio, como a gente vê hoje acontecendo, uma família que distorceu uma realidade e não a encarou. Como a gente, e o pai da Melina, principalmente, sem querer dar spoiler, mas falando um pouquinho que o pai da Melina foi um cara que participou de alguma forma ali da repressão, e ela só descobriu depois. Então, como um filho que nasce, pode nascer tudo que um filho, uma criança simboliza, desses dois pais com essas duas heranças, uma da alienação, uma da cegueira, essa palavra que eu estou procurando, cegueira, e outra do silenciamento, do apagamento, da amnésia. Outra palavra que eu estava procurando, a ignorância, né? Então, como pode vingar esse bebê vindo da ignorância e vindo do silenciamento? Então, é a questão ficou muito forte para mim no final do livro, essa questão, que não é resolvida. Eu preferi deixar um final aberto aí, porque eu acho que é um final aberto, é uma pergunta sem resposta, é uma
É uma situação em suspenso. Tem perguntas? E falando um pouquinho sobre as guerrilheiras, eu queria falar que, que nesse período da ditadura, né, se deu, esse período aconteceu no mesmo período da Revolução Sexual. Surgimento da pílula, a virgindade obrigatória questionada, casamento questionado, as mulheres entrando mais no mercado de trabalho, todos os limites, né, que o patriarcado impunha estavam sendo colocados em xeque pelas mulheres. Eram elas que estavam colocando em xeque tudo aquilo. E é nesse mesmo período que veio a repressão no Brasil. Num período em que a liberdade nos Estados Unidos estava eclodindo, e apesar da guerra do Vietnã, mas estava essa questão da sexualidade, da cultura, estava tudo em ebulição. E aqui no Brasil as coisas começaram aí também por um caminho de descoberta, de liberação, e de repente veio a repressão. Isso tudo foi como algo que foi rompido, cortado, e que teve que entrar, de certa forma, para quem era a favor de uma liberdade, foi entrando de novo num lugar na margem, um lugar da clandestinidade. Então, se a gente pensar, né, nesse período, né, não é à toa que na tortura a sexualidade da mulher era sempre violentada, física ou psicologicamente. As mesmas mulheres que fizeram a revolução sexual faziam a revolução política e foram duplamente punidas nos porões, né? Elas eram xingadas, estupradas, psicologicamente maltratadas, né? E fisicamente também. E a condição da mulher estava sempre em xeque, porque é uma condição que é totalmente transgressora, porque ela não estava em casa, ela não estava casada, ela não estava cuidando da família, ela estava na guerrilha. Tem uma pergunta aqui. Vou responder daqui a pouquinho, ótimo. Vou escolher esse trecho. Eu queria mostrar para vocês um livro. São livros sobre a memória, né, das guerrilheiras, e tem alguns depoimentos. Eu queria ler um depoimento, que é bem curto, não é? Mas é um relato para vocês sentirem. O Douglas pediu para eu ler um trecho do meu livro. Eu vou ler depois que eu ler esse aqui, que eu acho que vai ser bacana esse espelho, esse espelhamento. Então, eu vou ler o relato da Lúcia Coelho, ex-militante do Partido Operário Comunista, era professora da Faculdade de Medicina da USP, quando foi presa em 15 de julho de 1971, em São Paulo, juntamente com seu marido Rui Coelho, vice-diretor da Faculdade de Filosofia da USP. Hoje vive na mesma cidade, é psicóloga e presidente da Sociedade Rochard de São Paulo. Essa é a fala da Lúcia. Quando cheguei na OBAN e a violência começou no interrogatório com choque elétrico. Quando eu vi o pau de arara,
Não reconheci o que era, porque estava em choque. Vi um copo cheio de uma substância branca e achei que era açúcar, para tomar com água na hora do nervoso. Mas era sal, para pôr nas feridas. Eles faziam piadas sobre o corpo das mulheres. Se era feio, jovem, velho. Gozavam dos defeitos. Era uma mesquinharia muito grande. Eles abusam, violentam, de uma maneira ou outra, humilham, tornam objeto. Eles faziam a gente se sentir uma porcaria. Também faziam uma certa gozação, como se eu tivesse me metido nisso sem saber o que era. Eles tinham muito prazer na tortura. Não me pareceu que eles faziam por obrigação. Havia o Ustra, Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era o mais terrível, porque vinha com uma conversinha, com uma falsa diplomacia. Minha filha, como você vai se meter numa coisa dessas? Você é de uma família boa, vai prejudicar os seus filhos por essa coisa de comunismo? E, de repente, inesperadamente, ele lançava uma bofetada. Lá da minha cela, eu conseguia ver que eles tinham uma cachorrada no pátio. Eles masturbavam as cadelas, as excitavam e elas uivavam, acho que de prazer e medo. Era brutal. Eu tinha vontade de vomitar. Uma vez o torturador Jesus Cristo, o de nome do delegado de polícia Dirceu Gravina, saiu de um interrogatório e foi para o meu. Ele estava muito nervoso e falou comigo. Você é psicóloga, né? Acho que vou precisar do seu auxílio. Eu estou descontrolado. Chego em casa e arrebento tudo. Bato na minha mulher. Depois da UBAN, fui para o DOPS e para o Tiradentes, onde a coisa foi ficando cada vez mais de tortura psicológica e não física, mas sempre com aquele horror de saber que a qualquer momento a gente poderia voltar para o UBAN. Eu quis ler esse... Eu quis ler esse... Eu quis ler esse trecho porque, primeiro, porque mostra exatamente como a mulher era tratada, até o seu envolvimento era questionado, como ela não sabe muito bem o que está fazendo, quer dizer, como se ela nunca tivesse uma posição política centrada, enraizada, pensada, uma escolha, como se ela sempre fosse uma bobinha. E essa questão de objetificar a mulher até nesse momento, tirar dela o pensamento, tirar dela a própria escolha na vida e humilhar o seu corpo de todas as formas possíveis, né? E também eu escolhi isso por conta do que ela cita o Ustra, que foi o torturador que o Bolsonaro elogiou no Congresso, naquela fatídica sessão, né, do golpe. Tem umas perguntas aqui, eu vou respondendo. O Douglas perguntou: quando a gente inicia a leitura, a narrativa nos conduz de imediato a uma narrativa de empatia instantânea. Por vezes de embargar, dá um nó na garganta, sem anestesia. Como foi o processo da escrita? Havia momentos que você tinha de parar a escrita para retomar mais tarde e se recompor? Quais trechos foram mais difíceis de serem escritos? Daria para ler um desses trechos? Douglas, querido, isso que você fala é importante, porque, sim, muitas vezes eu tive que parar e deixar para o dia seguinte, ou então tomar fôlego, ou muitas vezes eu escrevia mesmo chorando, sentindo aquilo tudo com muita força, com o meu corpo e com as emoções à flor da pele. Tem um trecho que, agora, depois da leitura desse relato da guerrilheira, eu acho que tem um trecho que pode servir
como para te responder, Douglas, porque é um trecho que eu escrevi com, assim, nesse grau de embargo, sabe, de dificuldade, e que eu fui descobrindo do que se tratava enquanto escrevia, porque eu acho que a escrita ela não se resolve antes da escrita, a escrita ela não se manifesta, ela não aparece, ela não nasce antes da escrita, ela nasce nesse momento que as coisas estão sendo escritas, é quando elas aparecem. Então eu não sabia que eu iria escrever isso se manifestou, né? Ganhou forma ali, e na medida que eu fui escrevendo, isso foi sendo direcionado para isso, e perceber que eu estava indo para esse caminho foi me deixando muito perturbada, abalada e emocionada. Então, deixa eu ver se eu acho. É um trecho em que o Daniel, o Daniel e a Olivia já estão grávidos, né? E essa questão da gravidez da mulher faz ele pensar na gravidez da mãe dele, né? Então lembrando que ele imagina que a mãe dele foi torturada, então essa parte aqui, que é a página 153. Olho o ventre de Melina e vejo o ventre da minha mãe. Olho o ventre da minha mãe e vejo a mim mesmo, um filho lá dentro. Estou em seu ventre como uma criação antiga. O vejo se contrair, se esticar, excretar substâncias ainda líquidas, gelatinosas, que logo se tornarão espessas e sairão daquele estado sem contorno e consistência. Olho para o que deveria ser o meu corpo e vejo que ainda não me formei. Eu existo num outro modo de existir, um modo anterior ao nascimento, um modo que ainda não pressente que ali começa a vida e ali a vida também pode acabar. É tudo tão intrínseco e delicado que me pergunto como desses fluidos pode surgir a matéria, algo tão espesso e duro como dentes e ossos. Escuto sons lá fora. Algo está acontecendo. A minha mãe chora. Algo muito ruim. A súplica em sua voz, abaques violentos em seu corpo, nas costas, pernas, barriga. Sinto uma dor horrível crescer pela espinha, como se já fosse o sinal da minha saída. Mas ainda não estou pronto. Não sou eu que forço o seu ventre. Há contrações tão terríveis. São outras criaturas, com intenções diferentes da minha. Sofro por ela que enlaça a barriga. Tateia a circunferência à minha procura. Quero adivinhar onde estou. Mas ela deve saber que ainda é cedo. Embora esteja em seu útero, não estou em lugar nenhum. Sou uma presença anterior à forma. Não posso me reunir nem me dispersar. Por isso, talvez, por essa situação ainda indefinida, estamos tão entranhados que sinto todos os estremecimentos que ela sente. Os choques que queimam a sua pele me queimam também. As pancadas ferem a nós dois num único golpe. Quase escrevo. O corpo da minha mãe também é o meu corpo. Escrevo. É com esse corpo que inicia a vida. É nesse corpo que conheço a brutalidade. Me pergunto como ela conseguiu, entre espasmos e contorções, me manter aquecido, alimentado, limpo. Como as vitaminas continuaram a ser produzidas, como os sistemas se organizaram, os órgãos se formaram, enquanto fora acontecia tudo contra, tudo para eu não acontecer. Eu ouvi os seus gritos enquanto ela implorava, silenciava, até quase morto o seu corpo. E apesar da quase morte, em seu ventre o meu corpo ganhava forma, contorno, olhos, boca, dedos, coração, sexo, começava a existir.
Então, essa parte, Douglas. Essa parte foi. Essa parte não foi fácil de escrever. Mas eu não estava grávida mais. Embora eu acho que se eu tivesse grávida talvez fosse um pouco mais difícil. Porque eu acho que a sensação interna do corpo é muito forte. E essa brutalidade, né, de um ser que ainda não tem formação, essa brutalidade de um ser que não tem formação percebe. Aí o Guto, obrigada, viu, Douglas? O Guto Alves escreveu: escrever algo tão forte cruzou de alguma forma com alguma experiência sua como mulher, agente político, escritora, para além das pesquisas. O livro fala mais da ausência do que da presença, e isso me chama muita atenção. Sim, o livro fala muito mais das lacunas, né, do que dos corpos, né, das presenças, né? Por isso que tem uma parte do livro que se chama Presenças, uma parte do livro que se chama Distâncias e uma parte que se chama Corpos, porque o livro, eu acho que a escrita do livro, ele está nessas instâncias, sabe, essas instâncias da ausência e de todas as consequências das ausências em nossa vida, ainda mais, nossas vidas, ainda mais uma ausência que é retirada, ceifada, e que cria uma solidão muito grande, você não ter, não, não ter a presença e ter o fantasma, né? Da mesma forma, as lacunas em relação aos acontecimentos, em relação às histórias. Não se é dito, não se sabe, se imagina e é tudo que se pode ter. Né? E essa impossibilidade de reconstruir as suas próprias heranças. Você teve contato com alguma das mulheres que você pesquisou? Contato pessoal? Não, não tive. Eu tentei algumas vezes, não consegui, e em algum momento da pesquisa eu achei que o que eu tinha lido, com o que eu tinha visto, né, que eu vi assistir muitos documentários disponíveis no YouTube também, isso já era o suficiente, porque é um livro de ficção. Então, também o contato muito forte com o real podia me levar para um outro lugar. E não é um livro realista, né? Ele não tenta retratar essa história, pelo contrário, ele lida exatamente com as sombras, né? Essas lacunas, esses vazios. Então, não foi preciso também entrar em detalhes e saber datas e conhecer a história específica de uma pessoa, mas sim recolher, sabe, todas essas histórias e memórias e usar isso como material para ficção. O João perguntou: em que ponto do livro você estava quando o atual presidente elogiou o brilhante Ustra no julgamento do impeachment de Dilma e como isso te bateu? Ô, João, querido, isso bateu muito mal porque, obviamente, você pode imaginar, porque, como eu disse, aquilo acontecer e não ter nenhum tipo de consequência
é um sinal de que aquilo é aceitável, um sinal claro de que aquilo é aceitável. E, a partir desse instante, se torna uma ameaça real, já que é aceitável, não teve nenhum tipo de retaliação, nem de punição. Da mesma forma, a anistia, eu acho que foi um recado muito claro, principalmente para os guerrilheiros e guerrilheiras que ficaram aliviados em voltar ao país, os exilados ficaram aliviados que aquilo acabou, mas ficaram destroçados, porque sofreram uma violência muito grande, que, de certa forma, foi aceita, foi ali colocada no lugar, não vamos falar sobre isso, eu não falo, você não fala, é como se isso não tivesse acontecido. E aconteceu, muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram agredidas. Então, foi um péssimo. A Marina perguntou... Oi, Marina, que bom que você está aqui. Você vê alguma diferença entre o perfil psicológico de um guerrilheiro e uma guerrilheira no Brasil? As diferenças que eu vi foram nas leituras que eu fiz. E nessas leituras, os guerrilheiros, eles têm uma postura muito, muito valente, não é essa a palavra, mas muito bélica em relação a tudo o que aconteceu, a guerrilha, e do envolvimento e das questões da luta armada e das ações, né? Uma postura afirmativa, uma postura pouco reflexiva. Poucos tiveram, alguns tinham sim uma postura reflexiva, mas a maioria tinha uma postura de contar quase como um feito, um grande feito. Eu lutei pelo meu país, sabe? São os heróis. E muitos foram recebidos pelas famílias, né, pelos amigos quando voltaram, então quando narraram esses livros, como heróis mesmo. E as mulheres, as guerrilheiras que eu li, elas tinham uma necessidade de falar sobre a tortura muito grande. Elas tinham uma necessidade de falar do contexto em que elas estavam quando aquilo aconteceu e que o país estava. E como havia uma brutalidade tão grande em relação a elas que elas percebiam mais do que em relação aos guerrilheiros. Uma mulher era xingada como você é mulher. A palavra mulher se torna uma ofensa ali. Da mesma forma, os negros, as pessoas negras. E da mesma forma, os homossexuais. Agora, os homens brancos, eles não tinham esse xingamento. Você é um homem branco. O xingamento era em relação a uma possível homossexualidade, que seria para uma ofensa na visão dos torturadores, e ser comunista, e ser subversivo, e ser vagabundo. Mas a, a identidade deles, né, a existência deles não era questionada, eles podiam estar ali no mundo, tudo bem, se envolveram com as questões erradas, mas estavam ali no mundo. Então, essa diferença da postura tanto deles para, né, do perfil, né, psicológico que você falou, do guerrilheiro para o mundo, como do mundo para o guerrilheiro, e da guerrilheira para o mundo, como do mundo para a guerrilheira. Aí a Cristiane perguntou: oi, Cris, querida, um beijo grande. A Cristiane falou: seu livro me impressionou demais por vários motivos.
Um deles foi mostrar um momento histórico de repressão brutal sob um ponto de vista pouco explorado, que é o das mulheres. Mas também fiquei fascinada pelo que o livro mostra. Só uma coisa, voltando à pergunta da Marina, eu me lembrei de que no relato das mulheres não há vencedores. Uma percepção muito clara de que não há o herói e nem há o vencedor. É uma visão de que perdemos todos. Inclusive perderam os militares, os torturadores também perderam, porque perderam humanidade ali. Esse ponto é muito claro no relato das mulheres. Mas continuando aqui. Também fiquei fascinada pelo que o livro mostra a respeito das formas de resistência que parecem muito específicas das mulheres. Como você nota esse traço do seu livro? O quanto ele foi inserido conscientemente? Há pontos do seu livro em que a emergência desses tipos de resistência surpreenderam você? Mas exatamente o que você está falando, Cris? Você pode dizer que momentos, porque tem desde do momento o momento que se você tiver algo a dizer de um momento específico, me fala, por favor, tá? Mas o momento que me veio agora na mente, logo de cara, foi aquele momento, aquele capítulo que é sobre as unhas, que o livro se divide em várias narrativas, né? Tem a narrativa do Daniel e da Melina, tem a narrativa da mulher no exílio, e tem as narrativas da clandestinidade, e tem as narrativas na terceira pessoa, que são bem curtas, das mulheres que estão na prisão, saindo da prisão, ou indo para a prisão, ou saindo da tortura. E esse capítulo das unhas, uma mulher que foi torturada saiu da prisão e foi para a Europa, para o exílio. E quem a recebe isso é baseado numa história real. Quem a recebe no aeroporto é uma mulher que tem muito dinheiro e que está lá, que também foi embora e que tomou para si uma tarefa de cuidar das guerrilheiras que chegam. Então, essa guerrilheira que chega, ela chega totalmente machucada, com as unhas roxas ainda. Há poucas semanas ela estava, há dias ela estava sendo torturada. Então, essa mulher que a recebe leva ela para um lugar em que ela toma um banho de banheira, em que ela penteia os cabelos dela, em que a unha dela é feita. Então, todo o capítulo é um momento que eu vejo como um cuidado, sabe, de uma mulher para outra mulher, de um acolhimento, de tirar aquela roupa masculina que ela estava quando chegou, qualquer blusa, qualquer short, e colocá-la dentro de um lugar em que ela se recupera a dignidade, sabe? Então, essa mulher específica que fazia isso, ela deixava essas mulheres, ela fazia com que essas mulheres recuperassem essa dignidade perdida por tanta violência, até como se o feminino são como se você pentear o cabelo e tomar um banho e pintar as unhas fosse algo extremamente errado e estereotipado, e até recuperar isso como algo digno de você se sentir
limpa daquela violência toda, né? Como se você recuperasse algum tipo de normalidade ali. E também tem a outra passagem que eu me lembro, está dizendo que a gente tem mais 10 minutinhos. Tem outra passagem que eu me lembro que é... Peraí. Que é outra passagem que eu me lembro que é das meninas, as duas mulheres com a criança na clandestinidade, né? E que as duas mulheres, e uma delas chega com uma criança de 1 ano e meio, 2, e a mulher que chegou com a criança não é a mãe, mas ao mesmo tempo amamenta aquela criança, cuida dela, e a outra se recusa, já está ali na clandestina presa há um tempo, e se recusa a cuidar do filho de uma outra pessoa, de qualquer criança, porque ela está muito longe desse universo de cuidados, de maternidade, de filho. E ali, dentro de um início de desconfiança, de falta de confiança, até de hostilidade entre elas encontram uma forma de se ajudar ali e de nascer entre elas um afeto. E através do toque feminino, acho que é importante dizer isso, através do toque feminino, que a memória de uma das moças que estava lá primeiro, que foi estuprada na prisão, mas esqueceu, a memória desse evento vem à tona e ela se lembra porque ela tinha perdido a capacidade de amar, ela tinha perdido a capacidade de sentir empatia, ela já não se importava mais com nada nem com ninguém, aquilo já era, ela já estava anestesiada para a vida. E isso eu vi uma guerrilheira falando isso num depoimento, em que quando a tortura é muito forte, o torturador consegue que o torturado fique tão anestesiado e endureça tanto e perca tanto a doçura e a ternura em relação à vida e às pessoas que se torna quase tão frio quanto ele. Isso me deixou muito impressionada, esse relato. Eu queria falar aqui, para terminar, que a gente tem 10 minutinhos. Tem mais alguma pergunta? Eu queria falar das narrativas um pouquinho, que tem a ver com o que a Cristiane perguntou e com o que o Guto perguntou também, que essas narrativas elas se entrelaçam. E o livro começa a narrativa da mulher no exílio, que por sua vez inicia com um sonho, e bem no limiar da loucura, ela fala: estou sozinha e levanto o braço e pergunto se este é um gesto de insanidade por si. E ela sonha, né? Conta de um sonho. Nesse sonho, a narradora é jogada na toca do coelho de Alice. Ela é perseguida pelas Alices do desenho, Alice do filme, da fotografia, desculpa, e é jogada na toca do coelho da Alice. E a meu ver, quando ela cai na toca do coelho nesse buraco, ela é jogada no lugar do reino do inconsciente. Não só pessoal, mas coletivo. É como se essa queda interminável no buraco, como é a queda da Alice no livro, abrisse portas para as memórias coletivas do país e das mulheres. E nesse limiar da loucura, pensando na mulher do exílio ainda,
que é a primeira narrativa do livro e a que abre a segunda parte do livro, é como um espectro, né, que reúne todos esses pedaços e fragmentos de memória. As fotos, as roupas que estão ali naquele apartamento, as cartas, os cadernos, os livros, né, são memórias são memórias ali que perderam seus donos, você não sabe mais de quem é quem, e ela não sabe mais se é dela também. Então, são como fantasmas, né, que assombram, que trazem um assombro para o livro, né, e que lembram que eu acho que essa é a parte que essa narradora me trouxe, é que esse assombro vem lembrar um pouco, de forma um pouco assustadora, porque é um pesadelo, não é exatamente um sonho, que é preciso narrar essas memórias. Mas como? Enquanto o Daniel tenta escrever, ele busca as formas mais conhecidas e racionais de narrar, essa mulher do exílio, ela vai narrar a partir da loucura e a partir do sonho, do pesadelo. E essas memórias surgem como uma ruptura, uma transfiguração da linguagem ali. Por isso que também é Alice, que é um livro que tem muito a ver com a invenção de uma nova língua, novos significados, e um livro que está no limiar de muitas realidades, né? Muitas interpretações. Marina perguntou: você engravidou a personagem quando engravidou ou vice-versa? Eu engravidei a personagem depois da minha gravidez. Bem depois, Marina. E eu acho que exatamente a ideia de engravidar a Melina veio da minha experiência grávida, do quanto essa experiência foi forte para mim, foi muito boa. Em relação ao meu corpo, eu adorei todas as transformações que meu corpo sofreu. Eu gostava de ver essas transformações, pensando que isso era um ato de criação, que isso era a formação de um outro ser. Eu achei isso muito forte, muito bonito. Então, para terminar, né, eu queria falar só um trechinho de uma escritora que não vai dar tempo, infelizmente, de falar tudo que eu queria falar dela, mas uma escritora que eu li bastante durante o processo, uma escritora argentina chamada Tununa Mercado, e ela tem esse livro, Narrar Depois, que é um livro que ela fala da experiência dela e da experiência de outros guerrilheiros também. Ela se exilou no México de 76 a 83 e escreveu vários romances e ensaios. Um dos ensaios dela tem em português, que é Em Estado de Memória, que eu recomendo muito, porque é um livro maravilhoso, muito forte, são vários textos curtos que ela conta uma história, uma memória envolvendo essas questões tudo que se desdobra a partir de uma repressão, né? De uma sociedade repressora, de um Estado repressor e de vidas que sofrem esse impacto. Ela tem também um trabalho com a memória que não é uma mera reprodução dos fatos, né, no tempo e no espaço, mas ela traz muito à tona as zonas mais escuras. Isso que a gente está falando do vazio, das ausências. Então, só para terminar, eu vou ler um trecho
desse livro Narrar Depois. Uma tradução livre, tá bom? Como alguém que restaura uma imagem evanescente, a mão que escreve trabalha em etapas, esculpe as memórias e os extratos, as substâncias, como se pintasse com esmalte. Primeiro o destaque, a superfície, então as sucessivas camadas de prazer até atingir já na frase o osso desse sabor. Somente a palavra se alegra quando a língua lambe. É. Então, escrever ainda é uma forma de ressignificar, né? de transformar esses momentos do osso ao sabor. E tem mais uma pergunta. Cláudia, Zélia Duncan uma vez disse em entrevista que o grito da mulher que canta deve ser o grito feminista, principalmente o grito que ouve as mulheres negras. Eu te pergunto, qual o grito da mulher que escreve? Vamos considerar também o período da repressão? Sim, o grito da mulher que escreve sempre é um grito feminista. Independente do conteúdo do que ela escreve, se a gente for pensar, né, até lá atrás, a relação da mulher com a escrita, a relação da mulher com a linguagem, é uma relação. A Virginia Woolf tem uma frase que ela fala sobre isso, e ela fala assim: a relação da mulher com a escrita é um grande problema, e sempre será, porque ela já nasce em atrito, historicamente falando. Claro que, hoje em dia, isso é uma verdade para uma parcela, para outra classe, uma classe social mais classe média para cima, não é mais como era, né? A dificuldade de acesso à educação. Mas, mesmo assim, quando se escreve, a recepção disso ainda é uma recepção muito específica, né? Isso é assunto para outra conversa. Mas esse atrito, essa fricção que há entre a mulher e a escrita é muito antigo. Então, se a gente pega, por exemplo, o século XIX, quando eu escrevi Mundo de Eufrásia, eu pesquisei muito isso, foi uma grande questão para mim, isso está muito presente no livro, que a mulher que escrevia naquela época, e eram poucas, né, porque, de forma geral, a mulher era educada apenas para escrever receitas de bolo, né, escrever coisas relacionadas à religião. Quer dizer, esse ambiente do lar, né, é um ambiente próprio para o que ela deveria saber, nada mais do que isso. Então, quando a mulher ia além disso, já é uma grande transgressão. Uma Júlia Lopes de Almeida, né, a Maria Firmina, todas essas mulheres foram transgressoras, porque, e aí que está o grito de quem escreve, já é um grito feminista, porque no momento que você já faz algo que lhe é tomado, uma oportunidade que lhe é tirada, você tá transgredindo, você está fazendo acontecer algo que não é esperado, você está gerando uma experiência que não é esperada, pelo contrário, que é ceifada de você. Né? A Virginia Woolf tem no Teto Todo Seu a história da irmã de Shakespeare. Enquanto Shakespeare, que ela criou uma irmã do Shakespeare na ficção, que se existisse essa irmã, ela nunca, com o mesmo talento do Shakespeare, com mesma vontade, mesmo interesse pela leitura e pela escrita, ela nunca seria um dramaturgo reconhecido como ele, porque enquanto ele ia estudar, enquanto ele ia escrever, ela
o que colocavam na frente dela eram as batatas para ela descascar. Então, esse tipo de relação da mulher com a escrita, e a própria Virgínia fala que ela, o pai dela dava livros para ela ler, mas a escrita era sempre era algo inesperado. As irmãs Brontë tinham que escrever enquanto esperavam a sopa cozinhar, ali mesmo na cozinha, quer dizer, nem eles não tinham um lugar próprio, não tinha um tipo de teto todo seu, sabe? A estrutura, o incentivo, a oportunidade, o estímulo a crença também, porque isso foi uma grande discussão do século XIX, e a Virginia Woolf, no início do século XX, rebatia que só se poderá saber qual é o verdadeiro potencial de uma mulher quando ela tiver a mesma educação, quando ela tiver acesso à mesma educação. Não dá para fazer comparações quando uma mulher não tem educação, não tem acesso à linguagem, não tem acesso à cultura. Então, ela sempre, se ela não tem acesso à cultura, ela sempre vai estar num lugar de quem quer ter. Deixa eu ver outra pergunta. Lisiane. Oi, Luciane. Você considera que as narrativas como a sua e de muitos outros autores que abordam a brutalidade da ditadura militar ajudam a montar ou criar uma memória coletiva? Tendo em vista que muitas dessas informações nos foram negligenciadas ou até atualmente negadas, para muitos ainda não parece real. Então, a atuação da literatura é instrumento efetivo? Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. E se você pode ter uma lista de livros de ficção com qualidade literária, qualidade estética, que abordam esse assunto, e às vezes até a partir de experiências pessoais, não foi o meu caso. Mas sim, é um lugar de conhecimento, é um lugar de saber, é um lugar de troca de experiências, é um lugar em que você humaniza, né, o que se tenta desumanizar do lado de fora. Né? Não foi bem assim, isso não aconteceu, não foi assim que aconteceu. Rafael, querido, a fluidez dos narradores foi uma opção consciente ou intuitiva? Você quis estabelecer uma relação com a fluidez da memória e de como isso constrói a identidade? Seja como for, achei genial. Obrigada, querido. Primeiro foi uma opção intuitiva. Eu achei que eu fui achando, né, na medida que eu estava escrevendo, que os narradores eles tinham que ser na primeira pessoa por conta dessa questão da identidade. E os que estavam na terceira pessoa, eles que são as mulheres que sofreram tortura e que estão naquele momento ou na prisão, ou fora da prisão, saindo da prisão, são quando elas já são tiradas. O sujeito ali já está retirado de cena, elas se tornam personagens sem nome, elas não têm uma voz. Isso foi intuitivo, mas quando eu percebi que o significado disso em relação à identidade, em relação a ter uma voz, em relação ao olhar, quando você fala a partir do eu e quando se fala a partir do outro. Então, foi uma opção bem intuitiva que foi se tornando consciente no decorrer da escrita. Cristiane, esse seu livro me parece retomar temas e procedimentos narrativos que já estavam presentes na sua obra anterior. Como essa experiência histórica íntima das mulheres com a repressão e a resistência, como um jogo sofisticado com temporalidades diferentes e às vezes sobrepostas, como a força
intuitiva, rara dos diálogos que você cria na sua narrativa. Como você vê essas continuidades e também o modo como esse livro foi capaz de experimentar procedimentos e zonas inexploradas na sua obra até então? Ou, em outras palavras, como ele se conecta com suas obras anteriores e o que ele trouxe de novo para você? Bem, de cara, assim, o que o Corpo Interminável trouxe de novo para mim foi a possibilidade de ser uma história totalmente minha, né? Porque o Mundo de Eufrásia é baseado na história de Eufrásia, com início, meio e fim de uma história real. Claro que eu criei muita ficção, todo o tratamento literário, toda a parte estética, mas havia ali algo que acontece, né, de força histórica, de força de vínculo com a realidade, que eu não podia deixar de fazer. Então, e nem queria fazer, porque para mim o grande barato do Mundo de Eufrásia foi colocar em questão todo o mundo patriarcal estabelecido no século XIX, todo aquele mundo de um discurso científico sobre a mulher e todas as impossibilidades de crescimento que elas tinham. As mulheres brancas, mesmo ricas, elas não tinham voz, elas não tinham nem corpo, porque tinham que se casar com quem mandavam, geralmente com primos, elas não tinham que engravidar toda hora. Elas não tinham nem pensamento, porque direito ao pensamento, que eu quis dizer, porque a educação ia até o básico de ler, escrever e fazer as contas básicas de matemática. Então, para mim, botar esse discurso, que hoje a gente pode chamar de um discurso do patriarcado em cena, uma dinâmica, em contraponto com um discurso íntimo, subjetivo, que era quando a Eufrásia entra em cena, com toda suas possibilidades e subjetividades e desejos de fazer mais, né? Porque ela também sabia ler, que o pai dela deu uma formação muito consistente para ela, ela sabia ler muito bem, em várias línguas, escrever, tinha educação, tinha cultura, ela lia pra caramba, lia em alemão, lia em francês, e foi ensinada também na contabilidade, se tornou uma economista junto com ele, que era um economista, trabalhava com importação e exportação. Então, e era uma mulher que queria ser dona do próprio desejo, escolher se casava ou não, transar, ter a sexualidade dela livre, isso em pleno século XIX. Então, formalmente, para mim, esteticamente, o livro é feito desse embate entre esses dois discursos. Um discurso mais objetivo, um discurso mais realista, um discurso mais limitador, e um discurso subjetivo, poético, que vai crescendo no decorrer do livro. E isso, para mim, foi como se fosse uma luta ali entre duas formas de ver o mundo, sabe? Eu vejo essa conexão, porque embora seja outra linguagem, seja outra estrutura, seja outra história, eu acho que tem aí vários discursos que se cruzam também no Corpo Interminável, mas que pela liberdade de criar, trabalhar o enredo como eu queria, né, eu consegui ir mais fundo ali, a meu ver, né, pelo menos para mim, esteticamente, como escritora, e também, claro, um livro que eu escrevi quase 9 anos, 8 anos, sei lá, 7 anos depois. E com uma outra visão literária. Então, eu pude fazer algumas coisas que eu tinha experimentado antes, mas que eu pude concretizar e realizar mais depois.
Ok? Acabou? Só um minuto, gente. Rapidinho. Deixa eu perguntar. Então, queridos, obrigada. Espero que tenham gostado da conversa. No início é muito estranho ficar falando sozinho, né? Parece que está sozinho, não está, né? Mas dá uma sensação. Depois a gente vai se habituando a, a essa dinâmica. Obrigada, tá? Boa noite para vocês e muito obrigada pelas perguntas e pela conversa, tá bom? Beijo.